Agora sim. Agora já está. Agora sim. Vamos deste calço. Olá, tudo bem? Olá, como Desculpa estar-te a estás? manter acordado até tão tarde. Eu agora Espera, estou a ouvir estou. muito mal. Estás-me a ouvir agora? Já? Sim, sim, sim. Sim? Estava a pedir desculpa por estar-te a obrigar a ficar acordado até tão tarde, que agora estou a falar O meu com as problema foi pessoas da que manhã. sim, eu já estive a dormir. Portanto, eu vim direto da cama do meu Pois, filho, onde adormeci. Peço desculpa por qualquer, enfim, paragem cerebral que tenha durante não esta faz mal. conversa. Vai correr Não tudo faz bem. mal, não faz mal. Olha, é espetacular estar aqui a falar contigo, porque normalmente é ao contrário, normalmente és tu que me convidas para as tuas cenas e Pois desta é, vez finalmente consegui trazer-te para as minhas sim, e falar de sim. coisas porcas contigo para variar, não ser ao contrário. Não, Sim, mas isto é mesmo importante para mim e é nós temos uma ligação, para não dizer relação, já há algum tempo, desde que eu trabalhava na Hot Gold, mas verdade. desta vez queria começar por te deixar também apresentar-te a ti própria e para falares um bocadinho de ti. Por isso, tu faz favor. Sim, nós, tu foste o, por assim dizer, patrocinador quase de uma rubrica muito duradoura no canal Q, chamada Ponto Verdade, Q, apresentada pela verdade. Susana Romana, Uhum. em que tu, ainda a trabalhar na Hot Gold, fornecias o material para a Susana depois fazer as suas críticas satíricas às novidades do cinema porno, às Exato. novidades mais escaldantes do cinema porno. E, de facto, nessa altura, trabalhava no canal Q. Antes disso, fui jornalista. As pessoas não sabem muito do que é que está para trás dessas minhas primeiras aparições televisivas, mas já trabalhava na imprensa há muito tempo, sempre na área da cultura, do cinema e da música, sobretudo. Hum, Tu és da área e, do jornalismo, e não é? Tu és basicamente, da área do jornalismo. sim, 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 sim. Eu sou uma licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, que foi para lá só um bocado encanar a perna à rã, porque não sabia bem o que é que havia de fazer com aquele curso superior, por isso depois fui fazer um curso ao Senjor, ao Centro de Formação Protocolar de Jornalistas, e assim fui estagiar para o Blitz, fiquei lá a trabalhar alguns anos. Depois trabalhei no Semanário Sol, depois trabalhei com, já nem sei bem enumerar todos os, com a Time Out, com o I, com o Expresso, com a Maxime, com a FHM, trabalhei para uma data de sítios, Diário de Notícias, Tu fiz muita coisa antes de fazer televisão. sentes que foi a tua curiosidade que te levou para esses caminhos ou era mesmo só uma questão de escrita? Sim, não, eu gostava muito de escrever Hum, e desde que ficasse próxima das matérias-primas que me agradava, que era, sobretudo, lá está, cinema e música, mas também, e já assim, quando fazia coisas mais, se calhar, para o Diário de Notícias e etc., também comportamento, sociedade e assim, hum, eram de facto as coisas que me interessavam. Tinha essa curiosidade e tinha muita vontade de contar histórias, até era sobretudo isso. Até acabava muitas vezes por fazer artigos bem parvos que me davam para fazer no sol, porque eu era engraçada a contar histórias que não valiam nada, na verdade. pois, Coisas como, por exemplo, eh, eu lembro-me que houve um artigo que me pediram para fazer que era: vai descobrir o passado de algumas celebridades que, por exemplo, foram Miss lá da terra delas, antes de serem grandes atrizes ou antes de serem, pronto. E eu falei hum, com algumas atrizes, lembro-me de falar com a Rita Pereira, por exemplo, que tinha sido Miss T-shirt, não é T-shirt nenhuma, Miss Figueira da Foz, oh, já não me lembro bem. Tinha ganho um mini porque era Miss Figueira da Foz, ou a Merce Romero tinha sido Miss Feira da Cebola, não sei onde. Enfim, davam-me essas tarefas, às vezes hum, um pouco, que deixavam um pouco a desejar, porque eu gostava também, se calhar,
alguns temas mais sérios, mas porque achavam que depois eu tinha muita piada a contar as histórias, pronto, então fiquei sempre assim um bocado num limbo entre informação e entretenimento que depois até se manteve, na verdade, em tudo o resto que fiz, pronto, e que faço hoje em dia na Antena 3 também, nas manhãs da 3 e nos outros programas que faço na Antena 3 também. E passaste Sim, depois, do papel para a televisão, não é? Exato. Fui para o canal Q e foi um ótimo laboratório. Foi muito bom para fazer tudo o que me passava pela cabeça e foi muito bom também para descobrir que eu não gostava muito de fazer televisão. Porque aquilo, ainda por cima, como deves calcular, apresentaram um programa, eu apresentei vários programas, um magazine cultural, um programa sobre televisão, apresentei um programa depois com o Vasco Palmeirinho, a estreia do Vasco, em televisão, foi no canal Q e era um programa também assim meio de costumes e de comportamentos e tal. E depois acabei com o programa de maior sucesso e mais duradouro, foi o Esquadrão do Amor, que era uma tertúlia em que falávamos de amor e sexualidade com o Cláudio Ramos, com o Carlão e com várias mulheres que foram mudando, Carolina Torres, a Marta Bateira, a São José Correia, que foi a primeira de todas. Algumas convidadas também. Tu também lá foste, sim, foram convidadas e convidados. Houve ali umas quantas pessoas a rodar naquele programa. Não é da Farrobodó. E depois, pronto, e depois ficas muito estigmatizado por várias razões, tipo, aparece na televisão, é como se tivesses nascido naquele dia, não é? As pessoas acham que não fizeste mais nada, não sabem onde é que tu vieste e depois ainda por cima estás a apresentar um programa onde falas de relações e badalhoquices e de forma às vezes bastante explícita. Explícita quer dizer, acho que mantive sempre a minha elegância, mas falávamos assim de forma desempoeirada, exato, sim, exato. Mas por diz-me uma coisa, sim, diz-se. Eu sei que mesmo na parte da escrita também colaboraste com a Playboy, com a Maxime, não sei o quê, mas tu sempre sentiste muito à vontade nesse tema, ou seja, tu naturalmente foste encaminhando não só a Costa Cidadão como o Esquadrão do Amor e mesmo agora com o teu podcast, com a Voz de Cama, sempre foste muito, tiveste muito à vontade com essa temática. Isso é uma coisa que é muito curiosa, sim. Sempre muito curiosa em relação a essas coisas. Então, mas Ana, o que é isso? Não pensas nessas coisas? Não, porque quer dizer, aquilo era uma curiosidade sempre, como te dizia, fiquei obviamente estigmatizada, eu ouvia muitas bocas depois do Esquadrão. Tipo, aí deve ser uma grande maluca, não sei o quê, enfim. Eu no que fui sempre foi uma grande curiosa e gostei sempre de pensar muito estas coisas as coisas do amor, por um lado, não é? Porque acho realmente fascinante como nós sabemos lidar com pouco com sentimentos, não é? Ao fim de tantos anos de humanidade e tão pouco jeito para lidar com sentimentos. E depois, por outro lado, a sexualidade, que é uma coisa tão biológica e tão natural e que nós conseguimos transformar assim num molho de brócolos super complexo e cheio de limitações e moralismos e etc. E pronto, um bocado essas duas... um bocado essa sensação de que isto podia ser tão simples, porque é que é tão complexo, não é? E isso é que me fez um bocado procurar sempre estes temas. E agora voltar a eles foi bom porque eu estou a fazer o Voz de Cama com a Tânia Graça, que é um podcast também para a Antena 3, não está em antena, mas está nas plataformas de podcasts. E foi ótimo voltar a estes temas, perceber mais ou menos que nada mudou, por um lado, sendo que o Esquadrão do Amor acabou para aí em 2015, 2016, e eu acho que muita coisa mudou na mentalidade. Imagina, havia coisas que nós dizíamos que hoje em dia seriam super mal vistas e se queres te diga, acho com alguma razão, acho ótimo que se repensem formas de dizer as coisas, os nomes das coisas. Éramos muito heteronormativos nas nossas abordagens, acho que seríamos obrigados a ser muito mais inclusivos e
ou seja, aquele programa nos moldes em que existia não podia existir hoje, mas depois, por outro lado, ao fazer o podcast, e é um podcast que também conta com a participação de pessoas, percebo que continuamos a ser os mesmos desenhos, metidos em relações de merda, cheios de problemas de comunicação, sem saber exprimir desejos, sem saber exprimir incómodos, sem nos fazermos valer, portanto continua tudo bastante na mesma. Mas com a diferença de que coisas tipo, por exemplo, o último episódio foi sobre apps de dating, que era um assunto que eu domino zero, porque não precisei disso nos últimos anos. E pronto, a conclusão que eu cheguei é tipo, o mundo mudou imenso, mas depois na sua gênese as coisas estão exatamente iguais. Conheceres no Tinder ou conheceres ali no bar da esquina, as vantagens e as desvantagens são mais ou menos as mesmas, acho eu. Exato, é porque, como deves imaginar, eu também lido com isso regularmente, porque como também trabalho com pessoas na área do coaching, do sex coaching, também abordo muito esses temas das novas tendências de tentar arranjar soluções mágicas para que nós possamos perceber exatamente o que a outra pessoa está a pensar e a sentir no momento certo, Exato. com a intenção certa. E o que eu sinto também é que, apesar de nós, lá está, como tu disseste, e é muito... faz-nos pensar um bocadinho, que é, depois de tantos anos de evolução, de tantos anos de lidar com relações e de lidar com outras pessoas, como é que nós ainda temos tantas dúvidas e tantas questões? É exatamente essa questão que é tão fascinante no mundo e na vida humana. Sim. Que é como é que nós nos conseguimos constantemente minar a nós próprios, porque as coisas Exato. Poderiam ser mais fáceis e mais óbvias, mas por razões políticas, religiosas, sociais, culturais, nós parece que procuramos mesmo também dificultar um bocadinho o caminho para que a coisa não seja tão fácil e tão óbvia e tão sim. direta. E então essa tendência para complicar as coisas é uma coisa que acontece em todas as áreas da nossa vida, e não só na parte emocional, mas a parte emocional claro. Que nos afeta mais não mais diretamente, afeta-nos mais regularmente no cotidiano, porque é isso que nós sentimos a todo momento, a todo dia, porque vivemos nessa realidade. Porque também acontece no mundo do trabalho, também acontece no mundo da cultura, também acontece no mundo do jornalismo, acontece em todos os mundos. Há sempre alguém que questiona as regras e questiona o status quo e questiona qualquer coisa. E estavas a falar que, por exemplo, um programa como o Esquadrão do Humor hoje teria que ser mais inclusivo e ter uma abordagem diferente. É também verdade, apesar de as pessoas normalmente falam daquilo que percebem um bocadinho melhor. E, portanto, se tens pessoas heteronormativas a falar contigo, elas normalmente vão falar daquilo que sabem. Claro, portanto, terias era pôr pessoas de outras exatamente, tinha que mudar o elenco, sim. Exato, sim. Aliás, eu ainda hoje falava disso, com a Tânia Graça, que é, nós somos duas mulheres, temos imensa tendência para falar sempre e sobretudo a Tânia é psicóloga e sexóloga e trabalha exclusivamente com mulheres nesta fase da sua vida, e nós tendemos a falar da perspectiva feminina, muito, pronto. Sendo que não há nada de mal nisso, nós acabamos por assumir, somos as duas mulheres, somos as duas feministas, temos as experiências que temos. Também acho que estávamos a fazer uma retrospectiva e, na verdade, a nível de programas, assim, e tanto que estou a pensar na rádio sobre estes temas, tiveste sempre mais homens até falar sobre isto, se calhar, do que mulheres, pelo menos assim notáveis. Tinhas e tens o Júlio Machado Vaz, o Eduardo Sá, noutro patamar, o Quintino Aires, pronto. Mas quer dizer, homens a falar sobre sexo e relações, e portanto acho que não há mal nenhum também que nós não tínhamos pudor em carregar ali no ponto de vista feminino também. E, aliás, eu também acho que não há mal nenhum. O que eu acho que é a mais-valia, que hoje está a acontecer cada vez mais, e por isso é que também muita gente está-se a questionar cada vez mais, exatamente por haver mais vozes a falar sobre mais temas e, portanto, trazem novas visões e novas problemáticas que
Por exemplo, se calhar muitos homens não estariam tão conscientes daquilo que estava a acontecer porque não havia tantas mulheres a falar sobre as questões e, portanto, Exato, isso claro, claro. é muito útil, seja com uma visão determinadamente feminista ou queer ou heteronormativa ou monogâmica ou não monogâmica, mas essas vozes são importantes para se poder também perceber o que é que essas cabeças pensam, não Claro, é? E o claro, que é que essas pessoas sentem. claro. Por isso eu acho E que eu esse noto, problema é mesmo fundamental. noto no feedback que há não só é isso, homens que acabam por, através de nós, entrar um bocado na cabeça das mulheres, como também há mulheres que deixam de se sentir tão sozinhas porque nós acabamos por falar muito das nossas próprias experiências e não abusamos muito disso, claro, mas falamos um bocado das nossas experiências mesmo através das nossas opiniões, acabamos por falar um bocado da nossa experiência. E há imensas mulheres, pá, e sobretudo em assuntos assim mais... quando estás a falar de grandes assuntos tipo os ciúmes, as relações abusivas, há muitas mulheres a dizer tipo, nunca tinha pensado nisto, coisas como, por exemplo, a minha relação é tóxica, eu não me tinha apercebido, ou não queria dizer a mim mesma, não queria confessar a mim mesma ao sofrimento em que estava. Isso é espetacular quando tens esse tipo de feedback, porque as pessoas habituam-se assim a... Lá está, como dizias, enrodilham-se em questões, epá, de estereótipos, de moral e etc., e estão completamente divorciadas umas das outras e de si mesmas, estão assim tipo num empastelamento de insegurança, Sim. desconfiança em relação ao outro e depois a sensação de que estão todas condenadas muito ao sofrimento e que se resignam por qualquer pessoa que lhes apareça na vida, que é mentira. Acho que nós fazemos muito o nosso destino Sim, nestas coisas. Podemos ter maus encontros, mas se levarmos bem as coisas... pá, e tipo nem é só mulheres, isso. por exemplo, a dizer... Sim, diz isto. Eu lembro-me de uma mulher que dizia porque nós falámos sobre isso no episódio, quando eu lido com o sofrimento, fazendo um grande, porque eu até disse isto também, fazendo um grande forrobodó na minha vida, ou seja, há pessoas que lidam com o sofrimento fechando-se no quarto e não sei o quê, e há pessoas que lidam com o sofrimento indo para a cama com umas pessoas, criando umas narrativas, tentando afastar a história que a faz sofrer, falando de heartbreaks, não é? Tentando afastar-se da história que a faz sofrer, criando outras histórias e não sei o quê, e essa rapariga que nos escreveu disse mesmo tipo, eu sou assim e eu nunca disse a ninguém que era assim porque ninguém percebia que uma pessoa em luto por uma relação pode reagir de uma forma mais aberta ao mundo, não é? Tipo, não tem que ficar a chorar. Ou seja, há tantos preconceitos, há tantas formatações, a forma como te deves apaixonar, a forma como te deves juntar os trapinhos, a forma como deves chorar o fim de uma relação, ou como o divórcio ainda é visto como uma coisa negativa, que é uma coisa também que eu luto muito para dizer, tipo, mais divórcios é boas notícias. Houve demasiadas pessoas a passar inclemências durante anos e anos em nome de nada. Sim, mas Enfim. eu também falei com a Tânia sobre isso quando fizemos as nossas conversas, que tem a ver com essa questão de nós não sabemos em que circunstâncias é que as pessoas estão quando nos estão a ouvir e poderem ouvir alguém que estudou a coisa ou que pesquisou a coisa ou que se interessa pela coisa, que tem alguma informação que poderá ser um bocadinho só uma chave para abrir um bocadinho as portas ou E as que janelas. sentiu a coisa, isso também é Exatamente. muito importante. E Que que sentiu o mesmo analisou que a tu, coisa, sim. sim, pode mesmo ser só esse pequeno impulso para que a pessoa possa tentar resolver a sua questão de uma Exato. outra forma, porque estavas a dizer, nós temos muito formatados e temos muitos preconceitos sobre como é que nos devemos comportar, mas isso é aquilo que também a sociedade humana tem tendência para fazer, que é criar as suas zonas de conforto, ou seja, se tu criares uma norma, tu tendes a tentar corresponder àquela norma. Se abrires todo o leque de todas as possibilidades, que é o que está a acontecer hoje em dia, por exemplo, tu ficas um bocadinho também sem perceber muito bem onde é que te has de encaixar e o que é que has de fazer, Pois, porque de repente tens todas as é possibilidades em aberto. avassalador. E, portanto, Sim, claro, claro. acho que é útil, por isso é que eu estou a dizer que é útil todas as pessoas que que se debruçam sobre os assuntos de uma forma um bocadinho mais séria, poderem partilhar as suas visões e as suas vozes, por isso é que eu digo que é mesmo Claro. útil,
e criar esse discurso e esse debate para que as pessoas do outro lado possam também dizer, olha, eu era assim, afinal vi que estava a fazer mal porque Exato, mostraram-me esse ponto de vista e nesse sentido eu acho exato. que é super útil falar-se porque mesmo quando se diz coisas parvas é Sim, bom sim, perceber-se que, ok, isto não é para mim, isto não faz sentido para mim, ou ok, eu vou tentar aquilo, mas aquilo não resultou para mim. Portanto, também nós próprios criamos a nossa claro, própria realidade e a maneira como lidamos com ela. Eu acho que isso é claro. mesmo muito interessante. Mas voltando um bocadinho atrás à Costeta de Adão, porque foi a primeira vez que tu abordaste esse assunto, pelo menos na televisão, e foste lá à Hot Uhum. Gold entrevistar, Sim, e sim, havia sim. essa rubrica da Sana Romana em que ela fazia a crítica aos filmes pornográficos. Uhum. E como é que foi o feedback nessa altura? O que é que tu sentiste aí? Viste que era uma coisa engraçada que ia dar alguma Sim, coisa? epá, assim, o que era interessante quer dizer, nós não temos uma indústria pornográfica, não é? Sim. O que era interessante na Hot Gold, na altura, como objeto de interesse e reportagem, era de facto, para já, pronto, tu eras uma ótima ponte, porque tu tens sempre um bocado o preconceito, a ideia de que a pornografia é super bafon, não é? E que, sei lá, tens lá uns trolhas com umas câmaras, uma coisa assim, e tu tinhas assim um empenho engraçado a fazer aquelas coisas, Porque eu assim venho uma inspirado honestidade e pelos um anos 60 empenho, e os anos 80 e aí faziam-se filmes a exato. sério e eu vinha com essa cena de bora lá fazer filmes a sério. Sim, sim, Verdade, pronto, sim. havia mais vontade do que Mas competência. claro que é super difícil, não é? Porque lá está, porque nos anos 60 e 70 estamos a falar dos Estados Unidos, uma história completamente diferente da nossa, não Não, é? e França Outros e países Itália também também. faziam. Exato, outros países da Europa, sim, também. Uhum. Mas pronto, cá eu acho que vou dizer que é uma indústria que nunca Sim, não vai existe. crescer Não, muito. não existe indústria. Não Porquê? existe, Porque lá está, não vai ter é um relevância. investimento. Quando tu tens uma indústria, ou melhor, quando tu tens uma realidade ligada ao cinema que depende de subsídios, das duas uma, tu conseguias ter uma grande indústria de venda de filmes, por exemplo, quando havia os DVDs, nós conseguíamos ter Pois, exato. esse, esse revenue, ou seja, nós conseguimos vender os filmes Claro, e claro, ter dinheiro claro. para os produzir, mas se tu queres fazer cinema que em Portugal só vai com subsídios ou com apoios de empresas ou estatuais e que só se baseiam basicamente no autor e no nome do autor, nunca Sim, do vais conseguir ter produtor, sim. filmes como deve ser Sim, nessa temática. sim. Sim, mesmo que fosse. E pá, também nunca haverá investimento privado. Pois, Ou seja, nós não temos uma relação assim muito. E lá está, e é como dizes, hoje em dia então ainda menos, mas não temos assim uma relação muito. Não muito à encaixamos muito vontade. aquilo na nossa realidade. Pronto, não estamos Nenhuma muito. empresa se quer associar. Sim, mesmo quando vais assim, tipo, a medir a salões eróticos, não é? Fazer reportagens e etc. E as pessoas É vão muita assim com aquele. brincadeira. Exato. Não é? Assim, com aquele riso nervoso e tal, não há assim uma cena que esteja lá tipo, eu gosto disto, eu estou na boa em gostar disto, é tudo assim muito encapotado e muito. É. Ou seja, acho que nunca aconteceria cá nada parecido e eu lembro-me de, já num dos últimos salões eróticos, isto foi há anos, eu entrevistei algumas pessoas que estavam lá a vender filmes, algumas pessoas de produtor, não, de distribuidor, eu já não sei, não me lembro muito bem. Mas lembro de entrevistar alguém que me disse que de facto, pronto, com a internet esquece, era o fim do Pois, negócio, é. e que o que ainda restava era os DVDs assim de fetiche, já muito kinky e assim, isso ainda Yeah. continuava a dar algum dinheiro. Isto já foi há muitos anos. Epá, enfim, está tudo na internet, não é? Imagino mesmo que não haja. Não se justifica sequer, não é rentável, não é gratificante, não é? Cá Sim, é efetivamente agora muito difícil. sabes, está muito nos brinquedos, nos toys, isso é que Pois, está a ter exato, exato. um. Mas pronto, mas também acho que é Ah, bom, porque também tem que se repensar um bocado as coisas. Tipo, também me lembro de falar com um senhor que tinha uma loja onde agora é o Cinema Ideal, que antes era o Cinema Paraíso, aqui em Lisboa.
que era um cinema de filmes porno, que tinha uma loja à porta. E eu um dia entrei na loja e o homem que era amoroso disse-me assim: isto é uma tristeza, porque de antes as pessoas se preocupavam-se com a fotografia e começou-me a falar de grandes nomes do cinema francês dos anos 70, com a fotografia, com a realização e não sei o quê, e agora depois com os vídeos caseiros, ainda nem sequer havia internet assim a bombar como agora, nessa altura, quando eu falei com o homem, mas com os vídeos caseiros agora já ninguém quer saber. Não há história, não há nada. É verdade, pronto. Essa envolvência... Mais uma vez, é também aquela ideia de isto é demasiado bonito, então vamos tentar destruir isto e tentar fazer uma coisa mais real. Todas as coisas da tua vida com a internet tornaram-se muito mais há muito mais pressa, não é? Tipo, muito mais satisfação imediata, portanto ninguém vai tipo, vou ver aqui 1h30 e deixa eu ver se esta é uma boa história. Ninguém está disposto a isso. Terem um vídeo de 30 segundos e está a andar. E gratuito. E que não estão dispostos a pagar. Exato. Por isso é que as produtoras estão todas a ir ao ar. Mas é muito engraçado porque eu estou constantemente a tentar encontrar pérolas do cinema erótico dos anos 70 e 80 e há milhares, há imensas. Eu nem tinha noção, mas entretanto no outro dia descobri um site que tem uma lista de imensos filmes e então fiquei a saber de várias coisas. Inclusive há filmes com atores portugueses também, feitos por realizadores estrangeiros. Até há um filmes... com grande elenco, Cartas de uma Freira Portuguesa. Sim, exatamente. Com Ana Zanatti, Hermano José, Sim. Mas eu senti sempre que esses filmes dos anos 70 e 80, que também tinham as suas condicionantes, porque eram filmes que premiavam mais a estética do que provavelmente a parte do sexo ou a parte da pornografia em si. Às vezes eram muito coisas simuladas. Eu sinto muito que esses filmes promovem uma coisa que eu acho que é muito importante também na criação de uma cultura erótica, que é este filme não é para uma satisfação imediata, isto não é para tu estás a ver o filme e estás-te a masturbar, é para tu sentires a tua libido e as tuas hormonas a ativarem-se para criar ali um envolvimento que depois poderá criar fantasias na tua cabeça, interação com alguém, ou estimular ali o casal a poder, ou quem está a ver, a poder interagir. Mas não necessariamente para estás a ver aquela cena. E a internet, os filmes para a internet são muito nessa vertente, que é a satisfação imediata de tu estás a ver isto para... Como tudo, não é? É como o TikTok, estás sempre exatamente. a scrollar vídeos, sim. Cada vez mais assim. Isso promove muita libertação de serotonina e já está tudo muito estudado. Mas por isso é que também na área que eu também estou a explorar, eu cada vez mais me afasto da parte do sexo e entro nesta parte do erotismo, porque o erotismo pode mesmo ser uma coisa um bocadinho mais indireta, não é? Mais abrangente. Pois eu acho que isto se calhar é uma boa deixa para a pornografia se reinventar, não é? Porque eu acho que de facto deve ser repensada. Há montes de coisas péssimas que a pornografia também perpetuou, não é? Mas mais ou menos, eu nesse sentido tenho uma opinião um bocadinho diferente, porque eu acho que tudo pode ter o seu lugar, não é necessariamente anular uma coisa para outra. Sim, claro que porque vai sempre haver alguém que vai procurar isso, percebes? Claro. Sim, mas isso como tudo, não é? Como todas as... mas acho que ou seja, pode repensar nesse sentido de aproveitar o facto de haver públicos muito diferentes. Ou seja, que eu acho que havia assim uma espécie de pensamento vigente, mais ou menos transversal à maior parte do cinema porno, que agora se pode um bocado refletir e reinventar, pronto. Eu acho que isso aconteceu porque quando deixaram de haver os filmes e passou a haver a internet, houve esse questionamento, ou seja, o que é que nós estamos a fazer? Hoje em dia há uma oferta tão grande, há tanta coisa a acontecer que já há muita gente a fazer filmes para contrapor os filmes pornográficos mainstream, digamos assim. Mainstream, e, portanto, é isso. Mas agora o mainstream é quase tudo, porque quando tu tens
quando tu tens categorias nos sites, tu basicamente estás a dizer tudo isto é mainstream, né? Tipo, Sim, há verdade, categorias para qualquer verdade. coisa, portanto tudo o que não está na categoria é que não é mainstream. E Exato, portanto exato, cada vez claro. as pessoas vão ver coisas mais, ou melhor, não é vão ver, as pessoas interessam-se por essas categorias, mas há Uhum. também, percebes também que há sempre alguém que gosta de coisas que não estão nas categorias e que vão aos sites Claro, claro. da Black, da Black Web e não sei o quê. Da Dark Web, E sim. portanto, da Dark Web, yeah. E portanto, eu acho que é a minha intenção pessoal, e por isso é que eu digo isto, não deve ser, na minha visão, não deve ser uma coisa que eu diga o mundo tem que se reinventar. Eu quero Claro, reinventar claro, isso porque me interessa claro. pessoalmente e acho que interessa-me pessoas que queiram reinventar, mas acho que o mundo vai sempre Uhum. precisar de ter essas versões todas do que é que se Sim, pode sim, sim. fazer e mostrar. Claro que sim, sim, sim. Mas então, depois passaste para o Esquadrão do Amor e o que é que tu retiraste mais daí? O que é que tu sentes que foi assim das maiores insights? Ah, um bocado aquilo que nós dizíamos no início da conversa, que as pessoas não se entendem, pronto, Uhum. estão muito sozinhas nas suas relações, é a sensação que eu Uhum. tenho. E continuo a ter, e mesmo agora no podcast com a Tânia, continuo a ter essa sensação. E Porque também tinhas que, cartas de pessoas, né? As pessoas também te escreviam para exato, ti. sim, as pessoas escreviam. Mandavam mails e mandavam mensagens na altura para o Facebook, que era assim mais, ainda estava assim mais em altas, e os problemas eram sempre muito mais emocionais. Isto é interessante, pronto, eram mais emocionais do que Sim, sexuais. exato. Também nós não éramos nenhum profissionais para estar ali a mandar bitates, mas havia muito mais esses problemas do será que ele gosta de mim? Ou É. ele diz-me que não sei quê? Ou, enfim, é aquele tipo de problema que tu pensas assim, tipo, vai-lhe perguntar a ele, Sim. vai perguntar a Sim, ela, não é? Entendam-se. mas porque, na verdade, a parte emocional afeta muito mais a parte sexual do que ao contrário, não é? Sim, claro, claro. Nós ainda hoje eu estava a reunir-me com a Tânia e estava uma rapariga que estava a fazer uma pergunta aparentemente super física, que Uhum. era, e que havemos de responder um dia, que era se os homens têm dores nos testículos se não praticarem sexo. E, e o que é que se passava? Passava-se que o namorado dela de há anos a queria fazer crer que isso era uma realidade para a coagir a ter relações sexuais, que era uma coisa de que ela tinha, que na verdade era o verdadeiro problema, ou seja, que ela tinha perdido o interesse no namorado e que ele fazia muita chantagem emocional e coação assim. E depois no fim, quando tu pensas assim, tipo, pá, isto é uma coisa, esta relação isto é uma miséria de uma relação. E o problema, e a pergunta que ela faz é: e é verdade que os homens têm dores nos Pois. testículos? E tu pensas assim: isso não é o teu problema? Exato. Yeah. Isso não é o teu Porque ainda por cima, problema? se ela vai fazer isso só por causa disso, então já está, já está Claro, apanhada na ratoeira, não é? claro, Pois. É a claro, carta claro, das blue claro. balls. Não, Claro, exato. Portanto, lá está, tipo, as coisas de facto estão ligadas e se as pessoas de facto emocionalmente não têm intimidade, é pá, fisicamente, num contexto de relação, atenção, depois num contexto de relações efêmeras outras motivações claro. haverá, mas num contexto de relação sólida e, e à partida, pronto, monogâmica, é muito essa coisa de que as pessoas não têm realmente uma intimidade emocional e, portanto, é natural que a parte física se ressinta disso, claro. Não, Uhum. não se conversam, depois também o resto fica penalizado. Pois. E, e por acaso, essa é uma das questões que eu também quis trazer, por isso é que também te convidei, é porque tudo isto tem muito a ver com a área da comunicação, mas a comunicação cotidiana, não é? Tu Uhum, que uhum. estás no meio da comunicação e nós que temos que comunicar com as pessoas através destas conversas e eu, por exemplo, eu tenho essa noção que tive que aprender a comunicar, eu não sabia comunicar bem Exato. porque pensava demasiado depressa para conseguir dizer aquilo que eu queria, ou às vezes dizia as coisas por impulso e não conseguia exprimir-me bem, então tive mesmo que aprender a ter mais essa consciência emocional de como é que se diz uma coisa à pessoa, tendo a consciência de que ela irá sentir uma coisa
do outro lado e não se pode dizer Sim, tudo. sim. É, Não eu consegues no, controlar a reação do outro, não é? sim, Tipo, sim, sim. sim. E até Por onde é que exemplo, se pode dizer, até onde é que se deve dizer. exato. Uma das coisas que eu ultimamente tenho falado muito, porque fala-se muito sobre as relações abertas e não sei o quê, e eu costumo dizer Uhum, que, para mim, o que eu considero relações abertas não é relações que se abrem aos outros, são relações que são abertas entre si, ou seja, as pessoas são abertas uma com a outra. Um, exato. e às vezes as pessoas levam isso muito na. Então vou ser cruelmente honesto, vou dizer tudo aquilo que eu penso, vou dizer na cara da Não, pessoa e não, ela vai ter que não. aguentar. E então Epá, não, isso é... esta aprendizagem de como é que se comunica também é uma coisa que tu deves ter percebido ao longo Sim, claro, claro. Sim, destas é experiências todas. sempre, sem dúvida que é sempre o maior problema que aparece nas entrelinhas de todos os outros problemas, é as pessoas não comunicarem. E Uhum. hum, há um bocado, nós por acaso, até no Voz de Cama falámos sobre isso quando falámos de fantasias, que é a ideia de que se tu estiveres na cama com uma pessoa, com a pessoa que amas, a pensar noutra pessoa, Uhum. ai, 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 tipo, o que é que se passa comigo? Estou a trair, e se calhar até disse, tipo, desculpa, não estava cá, estava a pensar no Zé Carlos. E, Exato. ou seja, há de facto, as pessoas têm que perceber e têm que estar muito apaziguadas com o seu mundo interior, não é? Com Yeah. a riqueza deste órgão que é o cérebro e que é só Uhum. nosso, e onde podem ocorrer coisas que nós efetivamente nem queremos que depois Uhum. aconteçam na realidade, não é? Mas é preciso que a gente pense assim, ok, são só pensamentos, Uhum. é só um motor de, lá está, um se bem um motor, mas pronto, sim, um motor de entusiasmo, Uhum. ou seja, o que nós pensamos não tem consequências na vida do outro. A não ser Uhum. que isso nos comece a atormentar e a pôr em causa a nossa relação, mas a honestidade não é dizer tudo. Não Yeah. é tipo, passa-te uma coisa pela cabeça, tipo, que jeitoso, fazia. Pá, podes dizer essas coisas que eu sempre disse isso sem qualquer pudor nas minhas relações, tipo, Uhum. jeitoso, fazia e tal. Mas isto são coisas assim que tu dizes da boca para fora e que não devem de todo abalar as estruturas, apesar de ainda haver muita gente que fica, como, falta de respeito pela pessoa com quem estás e tal. Sim. Mas Não, mas, por noutros exemplo, níveis, um exemplo que surge várias vezes é pessoas a dizer que quando conhecem alguém dizem logo, olha, eu sou assim e por isso ou gostas de mim ou não gostas de mim assim, ou tens que isso aguentar é ou não tens que estúpido. aguentar. Yeah, Pessoas porque que dizem eu sou assim, yeah, não, está o caldo entornado. Se alguém me disser eu sim, sou assim, eu penso assim, pronto, já murchou tudo o que havia. sim. Não, Tudo o que havia porque isso para. está, o que está Todo o implícito potencial nessa acabou. frase é então não há nada que eu vá mudar na tua vida. É tipo, tu vais ser assim e Não, agora eu vou para já agarrar é ao uma teu pessoa barco que não faz a qualquer ver. tipo de. Sim, sim, é uma pessoa que não faz qualquer tipo de autoanálise. Zero, não é? É uma pessoa que usa essa desculpa quase como se eu sou carneiro e por isso vais ter que levar comigo, ou seja, é Exato. super aleatório. Olha, calhou-me ser assim, Uhum. provavelmente uma gandotária, e tu vais ter que aguentar se gostas realmente de mim. Pá, não é assim, não estamos sozinhos, funcionamos em dinâmica, Não, mas não mas estamos. o mais engraçado é que isto tanto pode ser para o lado de prepotência, ou seja, dizer eu sou assim, aguenta-me, como pode ser para o lado de menosprezo próprio, ou seja, de dizer olha, eu sou Sim, assim, não sim. consigo mais e, portanto, não puxo por mim sequer porque eu não vou aguentar. Então, é e é neste sentido que eu digo que se, for, se não fôssemos tão dicotómicos e paradoxais, seríamos muito mais fáceis de já ter Pois, percebido como é que, exato. como é que, como é que existimos e como é que lidamos uns com os outros. Mas Claro, como o sim. nosso próprio E essas cérebro, isso pessoas que estavas a dizer, estão. Claro, essas pessoas estão sim, completamente fechadas aos é, outros e a si próprias também. Não se dão a si próprias uma oportunidade, quanto mais dar aos outros, não é? Acho que é muito difícil que tu, com esse discurso do eu sou assim, consigas realmente alguma vez te envolver
a sério, apaixonadamente Porque na verdade é aquilo muito que difícil fez. entregar-te se estiveres a dizer que és Exatamente. assim. Tipo, eu sou assim. Porque Não interessa na nada verdade isso. aquilo que fez a humanidade evoluir foi exatamente a sua capacidade de se adaptar. E portanto, se tu não tens essa capacidade de te adaptares à vida dos outros ou Claro. aos outros, nunca vais conseguir evoluir, nunca vais conseguir conviver Sim, com e é uma coisa alguém se orgânica, as cada pessoas um tem têm a sua muito forma. medo. Sim, é uma coisa mais orgânica do que as pessoas pensam. As pessoas acham muito tipo, sou muito desconfiada, não posso dar porque depois pode-me acontecer, ou já falei demais, ou Sim, isso também difere muito há a história da vida das pessoas, os traumas que claro, tiveram, claro. as coisas que correram bem ou correram Sim, mal. sim, sim. Mas essa Portanto, ideia também de isso, que tu, porque tens tido más experiências, vais ter sempre más experiências, é muito difícil ultrapassar isso, mas tens que ultrapassar efetivamente, olha, porque. ajusta aí o microfone que não se está a ouvir bem. Não sei se tem o Peço microfone. desculpa. Ai, está meio. E agora? Agora Deixa-me está, pôr agora o está. lá para dentro. Pronto. Não, mas pronto, estava a dizer. Já não sei o que estava a dizer. Sim, mas é isso, é a Não, adaptabilidade, tu pois, veres. pronto, é isso. Ou seja, isso acontece de uma forma muito orgânica, mais do que as pessoas pensam. Não é uma questão tipo de. As pessoas não se anulam para estar com as outras. Deves ser sempre movido pelo prazer de estar com o outro, pelo prazer de partilhar. Essa ideia de que o amor é assim, tipo, tu dás, agora ficas à espera para receber. Ok, recebi, agora dou. Não é Exato. isto, é uma coisa muito mais fusional mas é preciso que tu estás muito disposto a isso, pronto, de facto, e se tens uma bagagem difícil, é difícil livrar-te dela para confiar em pessoas, mas ninguém está condenado a padrões de relações, essa ideia de corre-me sempre tudo mal, sou sempre atraída por. Claro, se fizeres um bocado de terapia vais perceber porque é que se calhar Uhum, és atraída pelas razões erradas, pelas pessoas uhum. erradas, pronto. Mas aí acho que é preciso mesmo muito autoanálise e sim, é preciso assim alguma, por um lado alguma humildade e Exato. depois por outro lado que parece exatamente e por outro lado muito amor próprio também, pronto, muita capacidade de te aceitares para aceitares Lá o está outro, os tais pronto. paradoxos, sim. Exato, Os tais claro, claro, paradoxos. claro, claro, claro. Porque é muito isso e isto é uma área que eu sinto mesmo que é uma questão, que é um tema infinito de possibilidades Sim, infinitas, sim. exatamente porque não só a temática é dinâmica, ou seja, vai consoante as Uhum. culturas e as alturas, as épocas e as sociedades e as políticas e as Exato. religiões e as coisas todas, como também difere de pessoa para pessoa, porque a tua própria história pessoal vai definir qual é que é o teu caminho, qual é que são os Claro. teus medos, os teus traumas, as tuas fantasias, os teus desejos e por isso é que vocês também falam isso no podcast, que há muita utilidade em nós fazermos terapia, não só porque estamos mal, mas também porque nos queremos perceber um bocadinho melhor e percebendo um bocadinho melhor Claro. conseguimos, se calhar, comunicar melhor aquilo que pretendemos, porque acho que é mesmo fundamental nós fazermos-nos entender, senão então aí Sim, sim, sim. a coisa Temos que estar num torce. bom diálogo com a nossa voz interior para depois conseguirmos, ou seja, temos que comunicar bem connosco para comunicarmos bem com os outros e às vezes de facto a terapia dá esse empurrão porque te permite falar com alguém que não tem qualquer tipo de compromisso contigo, no Exato. sentido em que as pessoas dizem assim, mas eu tenho os meus amigos, ou aqueles namorados que dizem tipo, mas porquê é que não falas comigo em vez de falar com o terapeuta? Enfim, que são coisas Exato. completamente horríveis de se dizer, porque se tiveres um bom terapeuta, o que ele te faz é obrigar-te a percorreres, é empurrar-te por caminhos onde tu precisas de ir, ou seja, a coisa mais importante é tu ouvir-te a ti próprio falar sem recear ser julgado Exato. e os amigos têm muita tendência para te dizer aquilo que tu queres ouvir ou para pegarem ideias feitas que têm sobre ti para te dar conselhos e etc. E a terapia é um bocado como falar sozinho, às vezes ouviste falar de coisas em que tu nunca tocaste, não é? Yeah. E que de facto desbloqueia esse diálogo interior que depois Uhum. te vai abrir ao mundo, necessariamente. Por isso é que eu e a Tânia, acho que em todos os episódios nós falamos
da necessidade de fazer, de toda a gente fazer terapia, e não quando se está mal só, mas mesmo como uma espécie de manutenção da existência. Agora, claro que também dizemos sempre que isto há muitos serviços mais acessíveis, mas pronto, claro que é caro, mas há muitas opções, mas há muitas alternativas. Há que ter menos pudor em abraçar essa necessidade, sim. Pronto, e olha, eu já falei sobre as coisas que tinha para falar contigo. Não sei se Olha, queres pronto. dizer mais alguma coisa. Não, olha, Porque... quero parabenizar-te pelo teu trabalho, que acabaste por também criar um pouco uma... Ou seja, juntaste ao teu lado mais lúdico uma espécie de missão Sim. também, e eu também sinto um bocado essa necessidade de ajudar os outros nestas coisas. Não sei muito bem de onde é que isto vem, mas olha, também sempre tive. Já devíamos ter ido para outra área profissional. É. Devíamos ter ido para psicólogos ou coisa assim. Mas pronto, mas é isso. Gosto mesmo pronto, estamos a fazer o melhor que podemos. É isso, é isso. E sim, eu agradeço muito e espero mesmo que tu continues e que dês mais voz a pessoas que falam sobre estas coisas e que lá está, tirar um bocado esse pudor e esses tabus de cima desta área que é tão natural, é tão essencial à vida, é tão, é tão fundamental a todos. Ou seja, não vamos buscar isto a lado nenhum, é melhor do que falar sobre. Epá, e acho que assim, e acho que, não querendo puxar a brasa à minha sardinha, que as pessoas devem ouvir o Voz de Cama, porque além de ser, pronto, esta minha tentativa de ajudar, juntamente com a Tânia Graça, passa muito, ou seja, o programa passa muito por essa missão que nós sentimos, e é bom voltar a estes assuntos numa fase completamente diferente da minha vida. Tu também te transformaste, não é? Também eras lá está, num lado mais de entretenimento, se calhar. Sim, e de uma abordagem, quando trabalhavas no Hot Gold, por exemplo, era uma abordagem completamente diferente e foste construindo assim um caminho, e eu, um pouco involuntariamente, mas pronto, por ter sido mãe, etc., é fixe voltar a estes temas e, epá, ainda por cima agora estou-me mais a cagar para o que as pessoas pensam do que nunca. Podia ser o contrário, que é tipo, agora sou mãe, não posso. Não, eu já tenho vontade de falar das coisas de outra maneira e já tenho outras coisas a acrescentar. Pronto, estas reflexões sobre os assuntos do amor e do sexo, pronto, que são sempre assuntos que me fascinam e que podem ser tratados com leveza e ao mesmo tempo, ou seja, lá está, bem comunicados, que é importante, sem ser maçudos, mas indo muito ao encontro desta vontade de que as pessoas se sintam menos sós, porque todos nós tivemos relações de merda e muitas vezes também tivemos pouco apoio e essa sensação de epá, peraí, eu já senti isto. E é assim uma sensação muito aconchegante. Como mãe também procurei muito esse tipo de pessoas que tiveram experiências como a minha, etc. E de facto, quando ouves pessoas a falar de certos assuntos que têm a ver, que ainda estão muito envoltos em tabu e etc., é muito reconfortante encontrares alguém que concretize e que dê um bocado de voz às coisas que te angustiam. Pronto, é o que eu tento fazer. Com sim, humor que tenha também passado por experiências do género. Sim, sim, exato. É olha, isso. agradeço-te muito mesmo. Eu Obrigada, dar mais um bocadinho. Não sei se alguém quer pôr alguma questão. Vou esperar assim só pois. um minutinho ou dois. Vou referir que este podcast agora tem a parceria da Flame, que é uma sex shop. Não sei se já uma vez foste lá. Nunca fui. Uma sex shop em Almada. Em Almada é muito está lá bonita, longe. é mesmo bonita. Sim, pois. E pronto, e acho que não há questões, pelo menos para já. Não há pessoas a dizer bravo. Sim, há pessoas a dizer bravo. Bonitos elogios que recebemos aqui nestes comentários. Muito bonitos que vocês são e essas cenas. Exato. E pronto, então olha, agradeço-te muito.
Espero que a gente se Obrigada, reencontre eu também. alguns em breve, assim que tens de dormir. Claro que sim. E não se esqueçam que só é sensual se for consensual. E até à próxima. É isso mesmo. Beijinhos! Tchau, beijinhos.